Bom, boa noite, pessoal. Vamos mais uma vez, né, fazer uma palestra aqui de forma não presencial, mas estando juntos, né, através desta oportunidade que a gente está tendo de poder estar de alguma maneira refletindo e estudando juntos, né? A palestra que nós vamos fazer hoje, o tema que nos foi proposto é a cremação segundo o Espiritismo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas depois da nossa oração, da nossa prece, né? Onde nós vamos pedir ao nosso amado e querido Mestre Jesus que nos inspire, nos ampare, nos auxilie, para que possamos aqui, reunidos em seu nome, estar estudando dos seus ensinamentos, compreendendo um pouco melhor de tudo aquilo que esta doutrina nos traz, nos dá de equilíbrio, nos dá de oportunidade de progresso e de evolução, e as chances que nos dá de nos tornarmos pessoas melhores, mais esclarecidas, para podermos reencontrar o nosso Pai de uma forma mais equilibrada e sabendo buscar em nós essa luz que todos somos. Que a paz e o amor estejam presentes nesses momentos e nos conduzam por esta nossa breve jornada. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, então, né, é um tema um pouco controverso, assim, um tema onde existem algumas correntes que às vezes são contrárias e às vezes não, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso porque é uma coisa que cada vez mais nós estamos vendo se tornar presente nas nossas vidas. Então a gente tem que pensar, conversar para podermos fazer as nossas escolhas cada vez de forma mais consciente, né? O que é cremação? A cremação é o ato de queimar, então, o cadáver, ou seja, o corpo sem vida, né? Ajudando, então, a que ele se reduza a cinzas, cinzas essas que depois ou vão ser colocadas numa urna e vão ser colocadas em algum lugar especial, ou até mesmo hoje em dia já existem lugares dentro dos próprios cemitérios, dos próprios crematórios, né, onde se pode deixar essas urnas ali para depois poder visitar ou qualquer coisa assim, mas a maioria das pessoas preferem soltar essas cinzas, não é? Em algum lugar onde a pessoa que foi cremada gostaria ou gostava de estar, né? No mar, num jardim, né? Num lugar florido ou em algum lugar onde realmente ela gostasse de ficar, né? Isso então é a cremação. A cremação ela não é uma coisa que tenha começado assim nesses tempos modernos. A cremação ela já desde lá dos primórdios ela já existia, né? O sepultamento ele vem de mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo. E a cremação ela aparece mais assim ali no período da Pedra Polida, não é? Que dá mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo. E aí, neste período, começou então a se fazer cremações. Existem comprovações disso, porque na Europa começaram a descobrir várias urnas, não é? Com conteúdo de corpos que tinham sido cremados e remontam, pelos estudos que se fizeram, lá a esse tempo, a essa idade. Então isso dá a comprovação de que desde lá a cremação já existia, né? Ela foi, vamos dizer assim, se disseminou
mas na parte do Oriente, na Índia, no Japão, onde até os dias de hoje são assim muito é a forma como se faz, não é? Mas ela veio evoluindo lá no tempo dos vikings, se usava, a gente vê nos filmes, né? Os corpos sendo colocados num barco, sendo soltos ali, assim, se jogavam a flecha para acender, ou as piras na Índia, né? E também nesses povos vikings lá. E então a gente vê que isso remonta de muito tempo e veio sendo por que começaram a fazer a cremação, porque o fogo ele foi descoberto, coisa assim, nessa idade, né? Lá na idade da pedra polida, e eles começaram a reverenciar o fogo, a achar que o fogo fazia parte de uma coisa divina, né? Porque o divino ele sempre existiu internamente, ele sempre esteve presente na vida das criaturas, mesmo que não de uma forma muito consciente, mas elas sempre veneraram alguma coisa. E o fogo passou a ser quase como se fosse uma representação da divindade. Então eles passaram a acreditar que aquele corpo que fosse queimado através do fogo, ele ia estar sendo liberto de todos os seus defeitos, os seus pecados, entre aspas, né? De todas as coisas ruins que pudessem estar com ele, né? E que através disso, então, haveria uma libertação religiosamente falando, uma libertação do ser realmente. E que aí não ficaria nenhuma coisa que pudessem haver aparições depois que pudesse assustar as pessoas, porque aquele corpo teria feito então a sua purificação, né? Por isso que cada vez foi sendo mais incentivado isso naquela época. Mas aí a gente vai vendo, sempre existiram povos também que faziam o sepultamento, né? Aí como é que chama? Inumação, né? E que aí, vamos dizer assim, quando chegou na parte ali do cristianismo, os judeus eles faziam esse tipo, eles faziam um sepultamento, né? E através então dessa divulgação do cristianismo, foi havendo, vamos dizer assim, uma disseminação maior do sepultamento, não no Oriente, mas no Ocidente, né? E aí praticamente através da igreja passou a ser só sepultamento, porque a igreja ela achava que o corpo tinha que ser preservado para haver a ressurreição, que era uma crença que já existia para os judeus, né? E que como Jesus teve essa ressurreição, eles achavam que então tinha que se preservar o corpo para que desse oportunidade para a ressurreição. Não poderia, vamos dizer assim, como na cremação, o corpo desaparecer, né? E aí, no Ocidente, começou cada vez mais a se usar, então, o sepultamento, né? Tanto que só em 1873, mais ou menos, que nos Estados Unidos se fez um novo crematório. E houve muita polêmica, porque a igreja foi totalmente contra, e houve então muita polêmica naquela época, mas até pelo crescimento que começou a haver, né, populacional, pela dificuldade muitas vezes de se conseguir lugares, principalmente nos grandes centros que começaram a se desenvolver para depois poder fazer, né, cemitérios e coisas assim, cada vez mais a cremação foi sendo incentivada, né? Mas só em 1963, olha só, bem pertinho aqui, que a igreja, através do Papa Paulo VI, começou a dar um pouquinho mais de abertura
para aceitar isso. Mas hoje em dia é totalmente aceito, né, praticamente por todas as religiões, desde que a gente tenha alguns cuidadozinhos que são importantes assim dentro da visão, né, até espírita também, tá? Se existe uma pergunta, se existe algum problema, né, se o espírito sentiria a cremação, sentiria, vamos dizer assim, essa passagem, né, do fogo pela carne ali. E aí a resposta dentro do espiritismo é de que o corpo depois que morre, né, ele já não influenciaria esse espírito, né? Mas a gente sabe, por estudos e por todas as obras do André Luiz, do Chico Xavier, que existe esse cordão fluídico, que é o que une o espírito, o perispírito na realidade ao corpo, né? E que é ele que precisa, quando ele se rompe, é que é realmente a morte do corpo físico, né? Mas isso não é assim imediato, isso já começa a acontecer um tanto de tempo antes da chamada desencarnação, já vai se desligando um pouquinho, né, no espírito, cortando um pouco esse cordão fluídico, e ele ainda, vamos dizer assim, permanece com uma energia, vamos dizer assim, mesmo depois de ter morrido, né? Por isso que, vamos dizer assim, se aconselha que só faça essa cremação após 72 horas, né? Inclusive o Chico Xavier, dentro de uma pergunta que fazem para ele e dentro de um livro escrito pelo Emmanuel, né, e que ele psicografou, que é o Consolador, fazem essa pergunta para ele. E a resposta que é dada lá é que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, mas que aconselhava que apenas houvesse um tempo de espera de 72 horas após o falecimento, exatamente, para que pudesse haver esse desligamento total, né, do corpo. E, vamos dizer assim, o espírito, ele não sente materialmente, mas se ele ainda está ligado ao corpo, e a ligação mental dele pode fazer com que ele sinta, né, alguma coisa realmente depois desse desencarne. E a gente já estudou, já falou, já conversou em outras vezes, que tudo depende também do processo de evolução do ser, né, de evolução do espírito, porque tudo progride, tudo evolui. Quanto mais ligado a pessoa está no material, mais difícil é fazer esse desligamento, né? Muitas vezes a pessoa nem percebe que ela perdeu o corpo físico, né? Ela continua mentalmente ligado àquele material. Então é claro que ela poderá ter algumas sensações, sim, né? Então o que nós precisamos? Precisamos pensar sobre isso e nos preparar para isso, né? Porque isso não é só na cremação. Isso no sepultamento também. Se a pessoa não se desligar, ela poderá vir a sentir os efeitos da própria decomposição. E a gente vê, né, nos centros espíritas, muitas vezes, as pessoas descrevendo nas sessões, né, de desobsessão, coisa assim, às vezes descrevendo isso, por uma necessidade dela ou porque ainda era muito ligado no material e não conseguiu sentir esse desligamento. Então, o que a gente precisa? Precisa pensar sobre isso, né, para que com o nosso livre-arbítrio nós possamos fazer as nossas escolhas, até nisso.
se achamos que já estamos preparados para uma cremação, ou irmos nos preparando, né? Irmos realmente pensando e querendo, não, eu vou me desligar, vou realmente, quando perceber que houve essa passagem e tudo isso, me liberar realmente das coisas da terra, né? Ou pedir o amparo, a proteção dos nossos mentores, e, e a gente sabe que ninguém passa pelo que não tem que passar também, né? Mas quanto mais preparados nós estamos, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós pensarmos sobre a realidade, que a única coisa certa na vida é essa, né? Então, se nós nos prepararmos para isso, é que nem nas doações de órgãos, né? Que a gente já conversou também sobre isso, que é isso. A gente só tem que estar preparado para não ficar ligado ali naquele momento, né? Então, não existe nada dentro da visão espírita de prejudicial dentro da cremação, né? Só existe isso, de preferência esperar essas 72 horas. Muito embora, vamos dizer assim, para a lei aqui material, o tempo necessário seriam 24 horas, né? Mas tem que haver, vamos dizer assim, uma forma de permissão também do próprio ser, né? Alguma coisa que mostre ali que ele concordava, que ele queria ser cremado. Então, de repente, botar lá um adendozinho, né? Esperar 72 horas, isso é possível. Então, assim, aqui no Brasil, existem, bem recente ainda até, né? Se a gente for pensar, não tem tanto tempo assim, somente 4 lugares aonde nós temos locais assim crematórios realmente, né? A gente sabe que é feita aquela cerimônia em muitos lugares, mas o crematório mesmo tem em 4 estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul e, se não me engano, no Paraná, né? Que são os lugares assim onde existe realmente o crematório, né? Também dito por Chico Xavier, né, que o homem ele não tem medo da morte, ele tem medo da transição. E se a gente para pensar, é realmente isso, né? Porque a morte, ela acontece, foi. Mas como vai ser essa transição? Como que nós vamos encarar esse período até nos darmos conta, até estarmos, vamos dizer assim, nessa nova vida do espírito mesmo, entendermos isso é que a gente não sabe bem direito como é que vai acontecer, né? Mas é o que eu costumo pensar assim, pior do que já foi, não vai ser. Por quê? Porque nós estamos melhor preparados, a gente ao menos já pensa sobre isso, a gente ao menos já tem uma noção, né? Então, eu acho que vai ser mais fácil do que em outras vezes, né? Mas, por isso é importante da gente conversar realmente sobre essas situações, né? A cremação, então, ela é uma coisa que, para nos dias de hoje, ela está sendo cada vez realmente mais realizada, né, por vários motivos. E até por motivos assim bem materiais, né? Falta de espaço, como eu falei, em várias metrópoles e locais, não tem mais tanto espaço, né, para os cemitérios e coisas assim. Então a cremação é uma forma melhor. Em muitos casos até como um ponto de sanitário mesmo, né? Porque em alguns locais, alguns cemitérios, coisas assim, muito antigos,
estão criando situações assim, às vezes meio complicada para a própria comunidade. Então, até por um fator sanitário, a cremação está sendo incentivada, né? E a outra forma, porque na cremação as pessoas têm um gasto, né? Sendo práticos, têm um gasto, e aí esse gasto, vamos dizer assim, termina ali. Não tem que ficar havendo uma manutenção desses locais, dos túmulos e coisa assim, né? Então isso aí, nos tempos de hoje, é um fator que também é levado em conta, né? E se a gente pensar, até tem por que ser, porque o corpo, na realidade, ele vai ser destruído de qualquer maneira, né? Então, se a pessoa tiver se preparado para isso, talvez até fosse realmente a melhor forma, mas isso é uma coisa de fora o íntimo de cada um. Isso é o livre-arbítrio de cada um que vai escolher, né? E a gente sabe que o espírito, ele existe antes do corpo, existe, ele pré-existe e vai sobreviver a esse corpo, né? E é com esse que cada vez mais a gente deveria se preocupar, né? Embora nós ainda estejamos muito ligados nesse nosso corpo físico aqui, na nossa vida aqui, a gente deveria cada vez mais se preparar para esse outro lado, né? E entender que ou na cremação ou no sepultamento nós estamos entregando o nosso corpo, mas não a nossa vida. É como se fosse o final de um dia em que a gente vai trocar aquela roupa em que nós estamos, né? Para no dia seguinte vestir outra. Precisamos cuidar bem dessa roupa, porque ela nos dá oportunidades de passar o nosso dia, ou seja, nos dá oportunidade de nos melhorarmos, nos dá oportunidade de nos conscientizarmos de outras coisas, de estarmos com pessoas que nós amamos ou de tentar transformar, né, relações que não são tão harmônicas em relações mais harmônicas. Quando nós já começamos a nos dar conta disso, a perceber isso, que nós, por essência, somos amor, né? E que somente o amor transforma a multidão de pecados. Já está lá no Evangelho, né? Que se a gente começar a trabalhar cada vez mais com o amor, com a nossa essência divina, né? Nós vamos começar a transformar o mundo. Então não ficar tão preso no corpo, mas entender que a gente tem que ter um respeito muito grande por ele, pelas todas as oportunidades que ele nos dá de aprimoramento, de crescimento e de progresso, né? Então, e entender isso, que quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós aprendemos, né, mais fácil vai ser para que a gente possa passar por todos esses processos, para que a gente possa nos desligar mais. E aí também já foi dito que esse desligar, ele pode ser uma libertação para o espírito ou pode ser um tormento, entre aspas, quando ele não se dá conta, quando tem uma consciência culpada, que de repente, né, é lei de atração também, né? O que nós estamos atraindo para nós? Coisas boas, se temos bons sentimentos, se temos bons pensamentos, pensamos positivo ou não, se nós estamos ligados a uma energia mais baixa, né? Por isso é que a gente precisa tentar elevar a frequência para ficar numa frequência melhor e aí sermos atraídos por uma frequência melhor, não é? Pela luz. Vários filmes hoje em dia mostram isso, né? Que na hora do desencarne a pessoa ou é atraída pela luz ou pelas trevas, dependendo da forma como a pessoa conduziu a sua vida aqui. Então temos que ter essa consciência. E também nessa escolha que nós vamos fazer,
que a gente não fique ali ligado no corpo físico, que a gente realmente se entregue e se desligue, né? Se tivermos a oportunidade de perceber esse momento, que a gente tenha aceitação e se ligue. Se não percebermos, que no momento em que a gente começar a perceber, que a gente possa pedir o amparo dos nossos protetores, né, dos nossos anjos da guarda, de Deus, que sempre nos ampara, para que a gente possa então se libertar dessa veste desse momento, poder se preparar para a próxima veste, né, para podermos enfrentar esse nosso próximo dia. Eu não sei se ficou confuso, se deu assim para mais ou menos a gente perceber assim, então, que é isso, né? Essa evolução que a gente tem é que vai nos permitindo realmente nos tornarmos seres mais libertos. Já diz, conhece a verdade e a verdade te libertará. Então nós precisamos conhecer as coisas, conversar sobre elas, para que nós possamos fazer as nossas escolhas, vamos dizer assim, de forma mais consciente, né? E eu acho que era mais ou menos isso, assim, que essa nossa conversa procuraria trazer. Pensar sobre essas coisas, saber que dentro da visão espírita a cremação ela é totalmente, vamos dizer assim, aceita, né? Mas que nós é que precisamos fazer sempre a nossa preparação, sempre a nossa escolha nesse sentido, do que nós achamos que nós já estamos prontos ou preparados, tá? E acho que seria isso. Então, vou convidar que a gente possa, né, nesse momento, agradecer ao nosso Pai por todas essas oportunidades, pelo aprendizado, pela forma com que Ele nos permite aprender, nos dando a liberdade de evoluirmos segundo as nossas condições, mas nos dando sempre as formas para que nós possamos, de forma mais segura, fazer essas nossas escolhas. Que neste momento em que tantos irmãos estão desencarnando, que a espiritualidade superior possa amparar a todos, a fim de que consigam ter aceitação, equilíbrio, para se libertar realmente e poder reassumir a sua vida de espírito. Que aqueles que aqui ficam possam ter a coragem, a aceitação, o equilíbrio para enfrentar a dor que nós sentimos, as saudades, mas compreendendo que haverá o reencontro. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possam nos auxiliar a renascer para a luz, possa nos auxiliar a realmente buscar o amor fraterno, o amor que nada pede, o amor que auxilia, o amor que vibra por todas as coisas boas que acontecem com o seu irmão. Possamos nesses momentos aproveitar também para envolver todo o nosso planeta nos nossos melhores sentimentos de luz, de paz, de harmonia, contribuindo, ainda que de forma pequenina, para este momento de transformação. Agradecemos pelas oportunidades todas que a Tua misericórdia nos dá, Pai, e que Tu possas estar hoje e sempre presente nas nossas vidas e que nós possamos estar presentes junto a Ti através das nossas ações. Que assim seja. Bom, muito obrigado mais uma vez, né? Acho que ainda vamos nos encontrar por algum tempinho por aqui,
mas é sempre muito bom estar com todos vocês, né? E que possamos estar com Deus, porque Ele está sempre conosco. Boa noite para todos.